Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação ENAT3 da Enalta. E por que iremos falar dela? Exatamente porque ela é uma ação e há 2 semanas atrás a gente lançou esses vídeos. E para quem não sabe, esse vídeo da quinta-feira é um vídeo extra. E esse vídeo extra é escolhido a partir dos vídeos lançados 2 semanas atrás. Aquele vídeo daquele ativo que teve mais views é o que sai o vídeo extra. Então, se a gente olhar aqui, o vídeo que deu mais views de 2 semanas atrás foi esse da Unipar, que deu 452 views contra 276 do Fiagro e 47 de fundo imobiliário. Você quer que isso aqui dê mais views e a gente consiga fazer um segundo vídeo extra daquele tipo de ativo? Chegue junto, deixe seu like, compartilhe, comente, para ter mais visualizações e assim a gente fazer um vídeo extra. Provavelmente semana que vem tá quase certo de ser um vídeo de Fiagro. Por quê? Porque o vídeo do Vigia tá estourando a boca do balão, 835 views em apenas 3 dias contra esse vídeo de ação que é o que tá dando mais próximo dele, da Agro 3 com 475. Esse outro vídeo aqui de ação tá muito mal, 70 views apenas, e é baseado nesse vídeo também que iremos fazer o nosso vídeo de hoje. E por quê? Olha o detalhe. A gente teve muito pouco comentário aqui, o que não é bom, mas é o seguinte, pra gente fazer os vídeos, eu já estou fazendo o seguinte, você vem, deixa como comentário um ticker. Então, apenas 2 inscritos deixaram o ticker aqui. O Card Games Brasil deixou ENAT3 e o Douglas Otterbach deixou BRASP 4. Quem tiver mais likes é o que ganha. Quem teve mais likes? Enat. E aí você, não, mas eu não queria nem Enat nem BRAP 4. Eu queria do Banco do Brasil, BBAS3. Você vinha e deixava o seu comentário com BBAS3. Esse seu comentário tivesse mais likes, ele seria o comentado. É assim que tá funcionando. Então eu tô achando que teve muito pouca gente. Teve poucos views? Teve. Apenas 70, né? Esse vídeo aqui. Mas 70 dava pra ter tido uns 3, 4 tickers aqui, né? Pra o pessoal deixar like. E não, só teve 2. Aí ficou uma briga mais restrita, digamos assim, entre apenas 2. Então por isso a gente vai fazer o vídeo de hoje sobre a Enat, porque ela teve mais likes. Então, mesmo que você não goste daquela empresa, o ideal é que você entre para comentar aqui e deixar o seu ticker. E claro, não saia logo do vídeo, porque se você sair logo, isso mostra pro YouTube que aquele conteúdo é ruim. E sendo aquele conteúdo ruim, o YouTube espalha para menos pessoas. O YouTube espalhando para menos pessoas, menos visto é aquele conteúdo. E menos visto sendo aquele conteúdo, a gente não faz o vídeo extra daquele tipo de ativo. Então é importante você entrar, mesmo que não goste, coloque no mudo, mas assista um bom pedaço para ajudar o motorzinho do YouTube a entender que aquele conteúdo é bom e ele jogar para mais pessoas. E deixa o seu comentário do seu ticker que você quer que a gente comente para mais gente chegar e dar o like pelo menos. Então vem comigo, vem.
Então a gente vai começar com aquele primeiro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, o Preço Justo segundo Benjamin Graham. E se você quer que eu continue trazendo esses conteúdos pagos de graça para você, você chegue junto, meu amigo. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, comente algo aqui, ou ticker, ou outro comentário qualquer, para ajudar a gente monetizar o canal o mais rapidamente possível e a gente conseguir pagar esses conteúdos pagos. Então vamos lá, o preço justo atual da ação ENAT3 é R$ 28,26, só que o preço atual dela é R$ 14,13, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade 100% basicamente, que é um alto potencial de rentabilidade segundo a fórmula de Benjamin Graham, ou seja, ela basicamente está recomendando você compre. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra de venda de nenhum ativo. Então, esse ENAT3 eu não estou recomendando, você vai estudar mais fortemente e aí sim você vai decidir se compra ou não. Outro conteúdo pago que eu trago de graça para você é o preço teto segundo o método de Décio Bazin. Segundo o método de Décio Bazin, o preço teto da ação ENAT3 é R$ 17,00, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade de apenas 20,35%. E por que que tá assim? Exatamente porque ela distribui um dividendo muito, mas muito fraco esse ano. A gente vai ver isso com detalhes daqui a pouquinho. Por causa disso, puxou o preço teto dela para baixo, com esse dividendo muito fraco distribuído esse ano. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é o checklist Buy and Hold. Aqui não é da ação ENAT3, é da Enalta, basicamente. Ela é uma empresa quase que perfeita, é 90 de 100, é praticamente perfeita. Tá com 9 dos 10 itens ticados. Ela só tá com problema em um, que ela não teve um bom crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Fora isso, os outros 9 itens do checklist estão ok. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para você aqui do Investidor 10 é o gráfico de lucro versus cotação. Lembrando, pessoal, no longo prazo, normalmente, a cotação da ação segue o lucro. E a gente vê aqui que isso não é muito a cara da Enalta. Se a gente vê aqui em 2011, a cotação estava muito acima do lucro. E a gente nota que em 2012 também chegou mais próximo aqui em 2013, em 2014 quase igualou, 2015 mais ainda, em 2016 se igualou basicamente. Mas depois em 2017 já saltou de novo, sempre a cotação acima do lucro. A gente vê que continuou em 2018, abriu uma senhora boca de jacaré aqui em 2019, deu uma diminuída em 2020 e em 2021 foi um ano diferente. Em 2021 o lucro ultrapassou a cotação, mas é um momento raro. Você vê que normalmente não é assim que trabalha a ENAT3. Em 2022, de novo, novamente, a cotação ficou bem acima do lucro e agora a gente está vendo em 2023 uma tendência que elas vão se encontrar de novo em breve. Ou seja, a cotação não quer cair e o lucro tá parecendo que vai subir. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos em breve. Aqui no site do Status Invest a gente confirma que o valor da cotação atual está correto, 14,13. Quando você for ver esse vídeo, provavelmente tá um pouquinho diferente, porque eu gravo um pouquinho antes, é tipo um dia antes do dia que vai ao ar. Então esse valor aqui deve estar um pouquinho alterado, mas não muito alterado. A gente vê que ela teve, nas últimas 52 semanas, uma mínima de R$ 10,47, que foi bem recente, ou seja, ela teve um crescimento bem acentuado, recente, de 10,47 para 14,13, e ela teve uma máxima de 19,21, ou seja, tá variando bastante, né? Olha aqui, foi de 19, caiu para 10. E olha o dividend yield, como está ridículo. Dividend yield de apenas 1%. Um dos motivos de eu ter entrado na ENAT3 e ter comprado ações foi porque ela era uma boa pagadora de dividendos, pelo menos até o ano passado. No ano passado ela pagou bons dividendos. Por isso tudo, ela sofreu uma desvalorização grande de 26,44%. A gente vê que a máxima dela está completando basicamente um ano. Foi no dia 14 de junho do ano passado. Ou seja, praticamente um ano atrás, ela bateu a máxima dela. Depois de lá, ela só veio caindo. Aí depois, ó, começou a subir. Aí cair. Subiu. Caiu. Subiu. Mas depois você nota uma tendência de queda, né? Aqui tá claramente uma tendência de queda. Se você olhar, você vê que daqui pra cá, ó, só queda praticamente. Só que teve esses movimentos pra cima, mas depois caindo. Aí depois teve esse movimento aqui pra cima e depois de novo pra queda. E agora tá um movimento de alta de novo. A gente vê aqui depois desse movimento aqui de subida de novo, ó, depois que chegou aqui tipo uma mínima dela no final do ano passado, voltou a subir, aí voltou a cair, aí foi que ela bateu a mínima dela aqui em 3 de maio, ou seja, tá praticamente com um mês que ela bateu essa mínima de R$10,47. De lá pra cá, aí você vê que ela cresceu cerca de 35%. Foi uma senhora de uma subida. E por que isso? Exatamente porque provavelmente muita gente achou que tava barato e ela tinha um potencial de rentabilidade grande. Então não foi por causa do yield, foi mais pelo potencial de crescimento da ação que o pessoal começou a investir. E isso é uma das coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho no relatório. Mas antes disso, a gente vai para o terceiro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, o modo forecast. E meus amigos, lembrando
lembrando, se você quer que a gente continue trazendo esse conteúdo pago, me ajude a monetizar o canal o mais rápido possível pra gente conseguir pagar esse conteúdo. Então você chega junto, deixa o tique aqui que você quer que eu comente, porque serve de comentário, deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Vamos lá então, o modo forecast é aquele modo onde os analistas de mercado, especialistas do mercado que analisam a Enat, deixam a recomendação deles para você em relação a essa ação. A gente vem então que tem 3 analistas que recomendam compra forte, aquele negócio, meus amigos. Essa ação tá muito top, tá muito boa, tá muito barata, compre logo, meu amigo, antes que seja tarde, compre logo. Enquanto isso, tem 3 mais pessimistas. Então não aguarde aquele negócio. Meu amigo, se você tem, não compre e não venda. Se você não tem, não compre. Do total de 6 analistas, eu só não gostei foi disso aqui. Essa análise aqui foi feita no dia 13 de março. Deveria ter sido feito mais recentemente, porque o relatório do primeiro trimestre foi lançado no início de maio. Então acho que aqui no final de maio já deveriam ter feito uma nova análise para fazer novas recomendações, que poderia até ter aumentado a quantidade de compra forte, ou ter reduzido, ou até colocado venda, mas ideal seria a gente ter visto uma nova análise. Até porque teve a questão do dividendo distribuído recentemente, depois dessa análise deles ali, que a gente vai ver no relatório gerencial. Então isso aqui poderia ter alterado alguma dessas recomendações, mas infelizmente a gente não tem uma análise mais recente deles. E, no geral, na média, a gente tá com compra. Ou seja, compre, meu amigo, porque a ação vale a pena. Mais ou menos isso. A gente vê que o preço mínimo indicado por eles é R$ 13,80, ou seja, no momento a ação está um pouco acima do preço mínimo, mas ela está cerca de 20% abaixo do preço-alvo, que é praticamente R$ 18,00, e bem abaixo do preço máximo, que é R$ 26,00. Vindo aqui para os indicadores de valuation, o primeiro que a gente vai ver é o dividend yield. E a gente vê que ela começou a distribuir dividendos em 2019 na bolsa. Apesar da gente ter visto lá no Investidor 10 mostrar dados de 2011, se eu não me engano. Mas distribuir dividendos por ela foi só a partir de 2019 aqui. E ela distribuiu bons dividendos. Foi quase 12% de dividend yield em 2019, quase 10% em 2020. Foi mal em 2021, apenas 1,46%. Voltou a ser um bom dividend yield em 2022, quase 13%. E agora o pior dividend yield distribuído nos últimos 5 anos, que ela vem distribuindo dividendo apenas 1,06%, e provavelmente ela não vai distribuir mais esse ano. A gente vai ver também no mapa de calor aqui do Status Invest, que é uma espécie de dividendo inteligente lá do AGF. É mais ou menos a mesma ideia. A gente vai ver que ela provavelmente não vai distribuir mais dividendos e distribuir apenas esse 1,06%, o pior dividendo distribuído nos últimos 5 anos dela. Isso puxou aquele preço teto, como eu falei, para baixo. Agora, tudo isso aqui desanima o investidor, principalmente aquele que investe como eu, pensando no dividendo. Isso faz o quê? Com que esses investidores, principalmente os mais sardinha, pulem logo fora. Eu ainda não pulei, mas tem gente que pula logo fora. Ah, distribuiu só isso, eu não quero mais não. Aí vende logo, isso faz o preço da ação cair. A gente viu que o preço da ação caiu recentemente e bateu aquela mínima dela de 10,47. E com isso, essa queda faz a ação se tornar interessante para aquele pessoal que pensa muito mais na rentabilidade do que no dividend yield, mais pensando no crescimento da ação do que no dividend yield distribuído. E a gente vê que o P sobre L dela tá apenas 6,26, que é um P sobre L interessante, que significa que basicamente em 6 anos, se os lucros se mantiverem, você tem um retorno de o seu investimento feito. Isso se o payout for 100%, mas normalmente o payout não é 100%, é bom dizer isso, ou seja, provavelmente dura mais tempo do que isso. O P sobre VP dela está apenas 0,90, ou seja, está abaixo de 1, está descontada em relação ao valor patrimonial em 10%. O EV sobre EBIT está abaixo de 10, o que é bom, indica que a ação está barata. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido está 0. Por quê? Porque ela basicamente, o dinheiro que ela tem em caixa pagaria todas as dívidas que ela tem, mas claro que o dinheiro que tem em caixa dela tem outras funções, a gente vai ver isso no relatório gerencial. A gente vê que a margem líquida dela está bem interessante, 30,3 é uma boa margem líquida. O ROI dela não está espetacular, mas está bom, acima de 10 é bom, 14,37. Aqui diz que ele tem crescimento nos lucros nos últimos 5 anos de 11%, mas lá no Investidor 10 diz que não tem, até não deu os 10 itens checklist por causa disso aqui. E de receitas tem um crescimento bem mais interessante de 34,10%. Aqui no mapa de calor a gente vê que normalmente, na maioria das vezes, ela anuncia dividendos no mês de maio, e somente no mês de maio. Mas quando não é maio, é
É em abril. Você vê claramente, ó. Ou é maio ou é abril. Ou é maio ou é abril. E esse ano ela já anunciou o dividendo, já pagou apenas 14 centavos. Foi quase 15, 14 centavos no ano passado. Foi R$1,70. Olha a diferença. R$1,70 em 2022 e R$1,14 agora. Então, ela não deve mais anunciar nada em 2023. Provavelmente agora só em 2024. Agora a gente vai para o relatório. Então, destaques do primeiro trimestre de 2023 da Enalta. Produção acumulada nos últimos 5 anos de 25 milhões de barris nesse campo de Atlanta aqui. É muito barril de petróleo. Aí eu até tive a curiosidade, não sei se vocês sabem, quantos litros cabem num barril de petróleo. É praticamente 160 litros. E aí eu perguntei, é um barril de petróleo. E quanto de petróleo a gente precisa para produzir 1 litro de gasolina? 4 litros de petróleo para cada litro de gasolina. Ou seja, basicamente, cada barril consegue produzir 40 litros de gasolina. Então aqui, a gente pode dizer que foi 25 milhões vezes 40 litros de gasolina. Ou seja, praticamente 1 bilhão de litros de gasolina. É muita gasolina, meus amigos. É muita gasolina. 1 bilhão de litros de gasolina nos últimos 5 anos produzido nesse campo de Atlanta. E a gente vê que ela teve uma receita nesse último trimestre de 445 milhões. E eu considero que essa receita seja bruta, já que ele do lado aqui fala sobre a margem bruta. Outro número interessante e importante que eu quero mostrar para vocês é o lucro líquido. Que esse lucro líquido aqui é o mais importante para a gente que é investidor, porque é a partir dele que ocorre a distribuição de dividendos. E foi 118 milhões de reais no primeiro trimestre. Mas normalmente o dividendo é distribuído a partir do lucro líquido dos 4 trimestres. E esse aqui foi apenas de um trimestre. Isso aqui mostra que teve um incremento entre 2022 e 2023 de 216 milhões de reais. E os dividendos declarados foram aqueles 15 centavos por ação. E ela ainda deseja investir 107 milhões de dólares nos projetos dela. Pelo que eu entendi, é o projeto também do Campo Atlanta que não está em pleno funcionamento. A maior parte desse valor seria para o Campo Atlanta. Aqui mostra a receita líquida. E a gente vê que em termos de receita líquida, não é lucro líquido, é a receita líquida, ela caiu do primeiro trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023 em cerca de 29%. Em relação ao quarto trimestre de 2022, caiu cerca de 33%. Isso se deve também ao impacto de 7 milhões de reais no primeiro trimestre por causa da medida provisória 1163 de 2023, que eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja aquela que taxou a exportação de combustíveis. Eu acredito que seja essa, mas não tenho certeza, então não vou garantir. E aqui a gente vê a parte do lucro líquido, que somou 118 milhões, como eu falei, com incremento de 217 milhões entre os 2 anos. A gente vê que no primeiro trimestre de 2022 ela teve um prejuízo de 98 milhões. E então, considerando que agora ela teve um lucro de 118 milhões, teve um crescimento de 216 milhões. Aqui não está o valor percentual, está o valor que cresceu daqui para cá. Teve um prejuízo e agora teve um lucro de 118, então teve um crescimento no lucro de 216 milhões. Mas em relação ao quarto trimestre de 2022, teve uma queda no lucro de cerca de 35%, uma queda acentuada. Como ela mostrou naquela parte inicial, ela está fazendo uma gestão de caixa para financiar investimentos. E esses investimentos totalizaram 561 milhões, só que ela colocou lá em dólar, né? Por quê? Porque ela tem que fazer uma separação do valor em dólar aqui. 78% do valor em dólar para investimentos nos projetos dela. Como eu falei que o projeto principal dela é o Campo Atlanta atualmente. Então, pessoal, estamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezinho e ative o sininho. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!